Apostila, e a lição de hoje é a lição de número 14, respeitar os idosos. Hoje nós vamos ouvir uma história que aconteceu aqui, na palavra de Deus, que fala sobre esse assunto. Aqui, tá vendo quem que é esse aqui? É o rei Roboão. Você sabe quem foi o rei Roboão? Ele foi o filho de Salomão. E essa história está escrita na sua Bíblia, lá em 1 Reis, capítulo 12. 1 Reis, capítulo 12, conta a história de Roboão. E esse rei, ele era um rei, como eu já te disse, filho de Salomão. E um dia, ele assim que o seu pai morreu, ele recebeu o povo fazendo um pedido para ele. O povo fazia o seguinte pedido, falava assim: olha, rei, o nosso povo está trabalhando muito duramente. Se o Senhor nos ajudar um pouco, aliviar um pouco o nosso fardo, o nosso trabalho, nós serviremos o Senhor para sempre. Porque a gente está muito cansado, seu pai colocou funções muito pesadas sobre nós. Aí o rei Roboão foi ouvir conselhos. É importante, ouvir conselhos quando a gente tem uma decisão importante para tomar. Então, os conselheiros do rei vieram falar com ele. Eram homens, assim, maduros, homens que sabiam o que estavam falando. Aí os conselheiros falaram: olha, rei, se o senhor for bondoso com essas pessoas que te servem e fazerem o que eles estão te pedindo, certamente eles vão te servir por toda a vida. Então, talvez o Senhor devesse ouvir o seu povo. E aí o Senhor teria o seu povo, trabalhando para o Senhor de forma fiel até o resto das suas vidas. Esse era um bom conselho. Esse era um conselho de gente que estava preocupada com o rei. Mas aí ele pensou assim: vou ouvir o conselho dos meus amigos também. E chamou os amigos dele, que eram pessoas bem mais novas do que aqueles homens que eram homens mais experientes, mais sábios. E aí os amigos deram um conselho totalmente diferente. Os amigos falaram assim: que nada, não dá ouvido para esse povo não, esse povo tá com preguiça de trabalhar. Fala para eles assim que ele diz assim: fala para eles que o seu dedo mindinho, é mais grosso do que a cintura do seu pai. Sabe o que eles queriam dizer com isso? Sabe o que ele queria dizer com isso? Que ele ia tornar a vida do povo mais dura e mais pesada do que já era. Você acha que o povo ficou com ele? Um povo que já estava querendo um pouco mais de leveza no trabalho, porque o trabalho deles estava muito duro, o povo não ficou com ele. Quando ele chegou falando isso, e ele ouviu o conselho dos amigos mais novos e não dos conselheiros mais experientes, quando ele chegou falando isso, o povo foi embora. Nós vamos servir outro rei então. Já que você vai nos tratar assim, vamos servir outro rei. E foi assim que o reino ficou dividido, porque o rei Roboão não soube ouvir os bons conselhos das pessoas mais experientes. Você sabia que nós também precisamos ficar atentos a isso e ouvir os bons conselhos? Roboão foi um rei de Israel. Ele tinha que resolver alguns problemas muito difíceis. Algumas pessoas mais experientes tentaram ajudá-lo. Ele não quis ouvir e disse: vou ouvir somente o conselho dos meus amigos que são jovens. Porque ele não quis ouvir os conselhos das pessoas idosas, fez muitas coisas erradas e não foi um bom rei. Gente, nós também precisamos ficar atentos a isso. Pessoas mais experientes que nós, como o papai, a mamãe, o vovô e a vovó, estão aí para nos ajudar, para nos dar bons conselhos. Então, procure ouvir as pessoas mais velhas, tá certo? Provérbios 6:20 diz: filho, faça o que seu pai diz e nunca esqueça o que a sua mãe ensinou. Que você guarde essas palavras aqui, no seu coração e que pratique todos os dias da sua vida. Vamos para as atividades?